são as cartas às igrejas novas, escritas por Paulo. Chamo igrejas novas porque são elas as primeiras igrejas que desenvolvem e pregam o evangelho naquelas regiões. Desta maneira, então, Paulo precisa edificar logo após a sua evangelização. Paulo vai escrever cartas para fortalecer a vida das igrejas. E agora vamos ver então 1 de Tessalonicenses. As evidências claras internamente é que ela mesma reivindica ter sido escrita por Paulo, e as suas alusões históricas cabem dentro da vida de Paulo, como nós vamos dar aqui um pequeno trabalho para você, fazer as seguintes comparações de Paulo e a vida em Atos e o relacionamento com Tessalonicenses. Aqui temos alguns textos, 1 Tessalonicenses com Atos, em 2 colunas. Você pode conferir, então, estes textos para que veja como são encaixadas estas ideias da vida de Paulo e o relacionamento com a cidade e Tessalonicenses. As características já conhecidas por Paulo, que já se conhece, já temos conversado em outras epístolas e falaremos em outras aulas, exatamente são as mesmas encontradas aqui nesta primeira epístola. É uma epístola curta, porém com valioso conteúdo em alguns pontos que para muitos pode ser novidade, mas creio que nem tanto muitos conhecem esta palavra ou este texto tessalonicense, exceto alguns trechos que são ressaltados em momentos especiais que nós vamos tocar em breve nesta aula. Como eu falei, as características paulinas estão nesta epístola, tanto na sua vida pessoal, como nas ideias teológicas. Várias datas são sugeridas e parece que a melhor sugestão é o ano 50, onde Paulo tinha deixado Tessalônica não mais do que 6 meses antes de escrever esta primeira carta. Tessalonicenses são as primeiras igrejas, ou melhor, as primeiras cartas que Paulo escreve e que possivelmente nos chama a atenção, porque em breve ele vai escrever, em breve da sua saída de Tessalônica, ele escreve, porque ele tinha deixado novos convertidos na fé e ali havia alguns judeus convertidos e começaram a ter alguns problemas com alguns temas, tanto como teológico, prático e de vida, por causa das perseguições. Alguns judeus convertidos, embora que a carta mostra que a maioria dos membros da igreja tenham sido gentios. O texto parece ser interessado a este tipo de pessoa. Se fala muito de ídolos e os gentios são marcados exatamente por causa dos ídolos. Estes novos convertidos na fé precisavam de mais instruções sobre vários assuntos. Diante da perseguição, eles ficaram fracos e também por causa da imoralidade. E outros deixaram os seus empregos por motivos errados. Você sabe que estes deixavam esse emprego porque pensavam e desejavam também a volta de Jesus em breve. E então eles preferiam então se dedicar ou ao descanso, ou a não trabalhar e um monte de outras situações sem emprego, porque Jesus voltaria em breve, então para que trabalhar? Para que cuidar daquilo que vai se perder ou aquilo que vai ficar aqui?
porque essa ideia da pregação da segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus em breve, para eles estaria na sua geração, e isso então os tornou um pouco confuso com relação a esses fatos da segunda vinda de Cristo. Outro propósito é que Paulo se defende diante de um judaísmo que está ali colocado também de uma maneira tênue. No capítulo 2, você vai perceber isso, uma certa defesa com relação ao judaísmo. Algumas peculiaridades desta pequena carta é que não há nenhuma citação do Antigo Testamento. Geralmente Paulo cita o Antigo Testamento, mas nesta carta está ausente. Tem uma pequena introdução sobre a Trindade, sobre o segundo advento ou vinda de Jesus e alguns aspectos da doutrina da salvação, julgamento, juízo, essas coisas que envolvem também a questão da soteriologia ou a salvação ou a doutrina da soteriologia. Talvez a peculiaridade maior, se há tamanho, é que aqui temos uma epístola que contém a passagem clássica sobre o arrebatamento. Este texto de capítulo 4 é dado por Paulo porque havia um certo desespero por causa daqueles que partiam e os convertidos, novos convertidos, não sabiam o que acontecia após a morte e o que era essa vinda de Jesus. E Paulo, então, tenta explicar, nesse capítulo 4, como que é a condição daqueles que morrem, como que essa vida de pós-morte, morte e pós-morte acontece com relação à vinda de Jesus. É evidente que eles entendem muito bem o que Paulo transmite. A nós fica muitas dúvidas, porque as expressões, os textos, as imagens que Paulo usa são do seu tempo e precisamos então entender essa visão tanto apocalíptica com relação à morte para poder enxergar melhor o que o Evangelho tem em relação à vinda de Jesus, arrebatamento ou segunda vinda. Então, nesta epístola temos pela primeira vez uma epístola com uma passagem clássica que aponta sobre o arrebatamento. Muito bem, por isso agora é só. Eu espero que tenha sido produtivo esta introdução à primeira epístola aos Tessalonicenses. Que Deus abençoe você, um grande abraço e nos vemos então na próxima aula.